vamos lá. Para calcular a raiz das funções de primeiro grau, que são bem simples, dá para a gente fazer de cabeça, ok? Bom, mas de qualquer forma, vou explicar como é que a gente pensa na raiz da função de primeiro grau. A raiz nada mais é que o valor que a gente encontra quando tem um gráfico, aqui eixo x, aqui eixo y, e aí vamos dizer que o gráfico está cortando o eixo x aqui no número 2. Então, o 2 vai ser a raiz da função. Por quê? Porque esse ponto 2 aqui nada mais é que a coordenada 2 do x e 0 do y, certo? Então, toda vez que a gente quer calcular a raiz de uma função, se nós tivermos o gráfico, a gente só vai olhar o gráfico e vai ver onde é que tem uma interseção do gráfico com o eixo x. Mas se eu não tiver com o gráfico e se eu tiver com a lei da função, como é o caso da letra A, B, C, D e E, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar aquela função ali a zero. Por quê? Porque se eu quero achar o valor de x, eu tenho que colocar y valendo zero. Ok? Bom, então, um exemplo. Vou colocar aqui f de x igual a x mais 12. Um exemplo, tá? Bem, como é que eu acho a raiz dessa função? Eu pego x mais 12 e igualo a zero. Então, eu coloco assim, ó, x mais 12 igual a zero. E vou resolver essa equação. Só que resolver essa equação é muito simples, porque aqui eu sei que de um lado, ou seja, de um membro da igualdade, ficam só as letras, do outro lado da igualdade ficam só os números sozinhos. O mais 12 está lá no lugar das letras, está no primeiro membro. Então, eu vou colocar o mais 12, invertendo a operação, fazendo a operação inversa, eu vou colocar o mais 12 lá do outro lado. Então, ele vai ser menos 12. Pronto, já achei a raiz. X igual a menos 12. Então, a raiz é menos 12. É lógico que eu não preciso colocar as letras só no primeiro membro e os números só no segundo membro, tá bom? Eu posso colocar as letras no segundo membro, os números que estão sozinhos no primeiro membro, só que o mais comum é fazer assim, letrinhas no primeiro membro, números sozinhos no segundo membro. Se estiverem fora do lugar, a gente arruma todo mundo fazendo as operações inversas para poder mudar de lugar, tá bom? Só que eu não quero que vocês fiquem se matando para pensar isso, não. Eu quero tudo na prática. Então, vamos lá. Vou dar outros exemplos, tá? Vamos considerar f de x igual a x mais 2, por exemplo. Qual vai ser a raiz da função? A raiz da função vai ser x igual a menos 2. Aqui não é mais 2, então vai ser menos 2. Acabou. Outro exemplo, quando a função é assim simples, f de x igual a x mais alguém ou x menos alguém, é só você fazer o valor inverso que já vai ser a raiz. F de x é igual a x menos 50. Qual vai ser a raiz? X igual a 50. Se é menos 50, aqui vai ser mais 50. Não é fácil? Então, vamos lá. Olha para esse aqui. A função é f de x igual a x mais 1. Então, se aqui é mais 1, a minha raiz vai ser menos 1. Então, a raiz é menos 1. Pronto. Muito fácil, né? Depois, aqui não é menos 4? Então, a minha raiz vai ser a operação inversa, ó. Mais 4. Olha que legal. Essa, a raiz, aqui a função é mais 7, então a minha raiz vai ser menos 7. Aqui é menos 9, então a raiz vai ser mais 9. Aqui é mais 11, então a raiz vai ser menos 11. Tranquilinho? Moleza, né? A outra agora, número 2. No número 2, olha que simples. Eu quero saber qual é a raiz dado o gráfico. Onde é que eu olho para saber onde está a raiz da minha função? É só eu olhar aqui, ó, o pontinho de interseção do gráfico, o gráfico está em vermelho, do gráfico com o eixo X. Aqui está o eixo X, tá vendo?
Aqui é o eixo X, estou marcando aqui uns pontilhados. Então, eu quero saber onde é que cruza a linha vermelha com a linha preta do eixo X. Não é aqui no ponto menos 7? Então, a raiz é menos 7. É só isso que você vai olhar. Fácil, né? Olha para a letra B. Eu tenho esse gráfico. Tem 4 lá em cima no eixo Y e menos 2 no eixo X. Quem é a raiz? A raiz é quem está aqui, ó, cruzando no eixo X. Então, a raiz é menos 2. Vamos para outra. Aqui, quem vai ser a raiz? Olha que belezinha. 5. E aqui, quem vai ser a raiz? Olha, 11. É fácil. Muito fácil, né?